Então, pessoal, essa é a nossa primeira videoaula. Na prática, eu tava revendo ela e até que eu sou um bom professor, então eu pensei, pô, eu vou pegar as mesmas videoaulas das AEs e só vou reestruturar elas um pouco, ver os momentos que ficaram um pouco confusos e fazer uma edição que vocês nem vão perceber, fora o fato que meu cabelo tá muito maior e da barba ficar grande, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os vídeos da AE de processo e vou quebrar eles em vídeos melhores para facilitar vocês assistirem os vídeos, né? Porque quando eu tô falando, eu tava revendo e, porra, são vídeos longos, são 20 e tantos minutos de vídeo. Então o que eu vou fazer é quebrar eles em 3, 4 vídeos. Esse, por exemplo, da aula de hoje vão ser 4 vídeos, tá? 10 minutos, 15 minutos cada vídeo no máximo, para facilitar um pouco o processo de assistir. Relembrando, o vídeo, ele é. Os 4 vídeos, eles são uma aula, e no final dessa aula, a gente vai ter um questionário para vocês responderem até a terça-feira. Tá ok? Então, agora, nesse vídeo, a gente vai ter a primeira parte que eu vou fazer a introdução sobre o que é um processo. Né? Deixa eu. Vou fazer a introdução de processo. E aqui ainda, quando eu for falar de mecanismo e política, aí já é o começo do próximo filme, tá? Do próximo vídeo. Estados de processo vai ser o terceiro vídeo e estrutura de um processo vai ser um quarto vídeo. Para ficar um pouco mais organizado, ficar um pouco mais fácil de vocês verem, tá bom? Então não esqueçam, no fim terminou de ver os vídeos, vocês têm que fazer o questionário usando o simulador até terça-feira. Tá legal? Então agora vejam o André de 3 meses atrás? 4 meses atrás? Quantos? Junho? Julho, agosto, setembro. 3 meses, né? A voz é a mesma, mas os meus cabelos. Cara, isso é a referência que vocês são muito jovens. Procurem na internet depois vocês vão entender por que eu falei isso, tá bom? Então, boa aula. Mas o que é um programa? Essa é uma pergunta importante. Quando você pensa em programação, o que é a saída da sua programação? Quando a gente começou o curso de computação, eu lembro muito bem que era muito estranho. Por quê? Porque você escrevia um monte de texto e esse texto de alguma forma executava, né? Devido a como o curso é estruturado, no começo você não tem ideia do que está rolando por trás, né? Tipo, o que que acontece para transformar esse texto em algo que faz um processamento, né? E o que que é a compilação, o que é a linkagem, tudo isso você vai aprendendo com o passar do curso. Mas então, não é tão simples entender o que é um programa. Mas, um programa é basicamente esse código-fonte transformado em um executável, que é um conjunto de bytecode, né? Que é um conjunto de bytes que dizem para o processador o que ele deve fazer para rodar. E o que é um processo? Um processo é uma camada de abstração do sistema operacional, uma das mais fundamentais. Um processo é basicamente um programa que está sendo executado nesse momento. Por quê? O que que diferencia então o processo do programa? Porque o programa em si, ele é inanimado. Um programa é um executável no seu HD. É só um conjunto de instruções, é como se fosse uma receita de bolo, né, como se fala normalmente nesse tipo de aula. Mas ele não é nada, ele não existe se ele não for um processo, e mais que isso, se ele não estiver rodando, ou seja, se essa sequência de bytes não estiver nesse momento sendo executada na CPU. Vocês devem lembrar das aulas de arquitetura e de organização, acho que é organização, né? Que do modelo de von Neumann, né? Então, um processo só pode ser dito, um programa só pode ser dito que existe, que está rodando, que vira um processo, quando ele está na CPU e as suas instruções estão sendo feitas, tá? E quem faz isso é o SO. O SO é quem pega esse conjunto de bytes que está no HD, coloca ele na memória principal, faz o program counter do processo apontar para a primeira instrução e faz a CPU começar a rodar esse programa. E faz ele ser útil. Isso é, caso ele tenha sido feito direito e ele funcione. Uma coisa importante, e é um dos grandes focos desse módulo, dessa AE,
é que em sistemas modernos, e por moderno eu quero falar, sei lá, do 95, não, até antes, 90, 91, dependendo do sistema operacional, até antes, é normal a gente querer que mais de um programa rode ao mesmo tempo, ou seja, que eu tenha múltiplos processos sendo executados ao mesmo tempo. Imaginem, no tempo do DOS. O DOS era o sistema operacional da Microsoft antes do Windows. Imaginem nesse tempo, que é um tempo que infelizmente eu vivi, ou felizmente, não sei, é melhor ter vivido do que não. Imaginem que você, nesse tempo, você só conseguia literalmente rodar um único programa por vez. É como se o teu sistema fosse só um terminal. Então você está num único terminal, você dá um comando, dá Enter, ele roda. Você não consegue rodar dois programas ao mesmo tempo no DOS. Então, por exemplo, navegar na internet, que era um negócio que nem existia na época, e ouvir um MP3 ao mesmo tempo, completamente fora de cogitação. Tá? O que acontecia era, programas que faziam muitas coisas ao mesmo tempo, eles mesmos tinham que organizar essas diferentes linhas de execução. Tá? Mas já os sistemas operacionais que a gente considera modernos, isso é, o Windows 95, o OS X, depois da troca do Macintosh para o OS X, eles. Não, até antes do Macintosh já tinha também. O próprio SO tinha essa funcionalidade de poder fazer vários programas ao mesmo tempo. Ou seja, vários processos sendo executados. Isso serve para o quê? Para facilitar o uso do sistema. Porque agora não é mais o programador que tem que decidir que processo está rodando na CPU, que programa está rodando e fazer esse compartilhamento de CPU. Você não precisa se preocupar com isso. Você nunca se preocupou com isso na sua vida usando Windows ou Linux, né? Você quer rodar um programa, você vai lá e clica duas vezes no executável ou vai no terminal e dá um comando. Você não tem que fechar os programas anteriores, você não tem que fazer nenhuma parte, você não tem que ter nenhum trabalho. Agora, a grande pergunta é, apesar dos sistemas terem só uma CPU ou poucas CPUs hoje, né, que hoje é multiprocessado, uma CPU só consegue rodar um programa por vez, né? Pelo modelo de von Neumann. Ele vai ter só um program counter, ele vai ter um conjunto de registradores super restrito. Então não dá para ter dois programas usando esses mesmos registradores, porque só tem um program counter, né? Então a CPU, cada núcleo de CPU só consegue rodar um programa de cada vez. E a pergunta é, se só consegue rodar um programa de cada vez, como o SO faz para gerar essa ilusão de que eu tenho CPU infinita, eu posso rodar quantos programas eu quiser? Esse processo de pegar uma única CPU ou poucas CPUs e fazer com que vários programas rodem nela é o que a gente chama de virtualização de CPU. O que é a virtualização de CPU? É eu tentar pegar um recurso que é escasso, que está sendo valioso, que é a CPU, e dividir ela entre os múltiplos processos. Só que fazer isso de forma transparente, de forma virtualizada. Por que virtualizada? Porque para cada processo, ele está rodando na CPU sozinho. Os programas que você faz em C, em Windows, em Java, em Python, seja lá o que for, eles rodam isolados, como se eles tivessem a CPU só para eles. Não é verdade que você nunca teve que se preocupar com o seu processo sair da CPU? Aqui é a mesma coisa. A virtualização de CPU faz com que seu processo ache que só tem uma CPU disponível. A CPU está disponível apenas para ele. Como isso é feito? De uma forma bem simples. Eu tenho uma única CPU, cada CPU só roda um processo. Então eu pego um primeiro processo, rodo ele um pouco na CPU, tiro ele da CPU, pego o outro processo e rodo na CPU. Deixo ele um tempinho, tiro e volto para esse primeiro. Tiro, pego um terceiro e vou fazendo esse processo de inserir um processo, tirar um processo, botar outro processo, trocar processo, troca processo. E eu faço isso tão rápido que isso dá a ilusão de que os dois processos estão rodando ao mesmo tempo. Esse processo tem um nome que vai aparecer em muitas coisas, que é compartilhamento de recurso por time sharing. Time sharing é compartilhamento de tempo em inglês. Então, a gente tem muitas
muitas coisas que usam esse conceito de time sharing para compartilhamento. O Ethernet faz isso. Ixi, é o que mais tem. Eu vou dar outros mais para frente, tá? Então, na prática, eu com esse processo, com essa técnica de rodar vários processos e ficar alternando entre eles, eu posso rodar vários processos concorrentemente. Qual a questão é, quanto mais processos eu tiver rodando, menos CPU tem para cada processo, porque eu estou dividindo entre eles. Então isso tem um custo na performance, mesmo porque essa troca, tirar um processo e colocar outro, não é de graça, não é instantâneo. É um processo que custa tempo. Então, quanto mais processo eu tiver, mais vezes eu tenho que fazer essa troca e mais tempo eu estou perdendo organizando meus processos do que rodando os processos propriamente dito. Esse conceito de vários programas rodando ao mesmo tempo, entre aspas, é o que a gente chama de pseudo-paralelismo. Por quê? Porque eles não são paralelos de verdade. Eles roda um por vez por CPU. Então, é um pseudo-paralelismo porque é um paralelismo falso, tá? Além disso, outro conceito importante é, um processo está rodando. Se ele ficou muito tempo na CPU, ele está pegando a CPU só para ele, é o SO que é responsável de falar, ei cara, sai daqui. Tirar ele e colocar um outro processo. Isso de parar um processo que está rodando para botar outro é chamado de preempção. Tá? É um algoritmo preemptivo. Por quê? Porque ele previne que o cara fique lá. Você está impedindo o processo de rodar para sempre. E o tempo que é dado para um processo rodar, ou seja, eu falo, o processo você vai rodar na CPU, você vai rodar por 100 milissegundos. Esse tempo se chama quantum. Tá? Esses conceitos aqui estão em negrito. Não é à toa, tá? Esses conceitos vão ser importantes e vão voltar muito. A gente vai mais para frente ver vários algoritmos, etc., sobre como definir tanto quantum quanto preempção.